Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Muitas áreas no Rio Grande do Sul ainda estão alagadas e destruídas e moradores não conseguem voltar para casa. A polícia do Rio apreende 3 toneladas de cobre numa operação contra uma quadrilha que desviava cabos de uma empresa de telefonia. O Ministério da Justiça lança diretrizes para o uso das câmeras corporais em policiais. E ainda, a restauração de 1.700 filmes do acervo da Cinemateca Brasileira. Terça-feira, dia 28 de maio, agora no Brasil TV. As autoridades do Rio Grande do Sul procuram por 53 desaparecidos. Mais de 630 mil pessoas ainda estão fora de casa há quase um mês. E os alagamentos continuam em muitas cidades. Onde a água baixou, há um cenário assustador. Desde que a cidade ficou debaixo d'água, quem vive nas áreas inundadas só tenta dar um jeito de diminuir o sofrimento. O Valdecir, por exemplo, está morando dentro do carro há 3 semanas. A enchente invadiu a casa dele no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. Não sobrou nada. Eu estive lá em casa, limpei lá o troço, só deixei a geladeira e o tanquinho. E o resto estava tudo boiando. Agora pararam de trazer marmita. Já faz 10 dias que não veio mais marmita para cá. Aí eu tô comendo aí bolacha e água. Com muitos pontos de alagamento, ir de um ponto a outro da capital gaúcha se torna um desafio. Ainda na Zona Norte, para tentar melhorar o trânsito, a Prefeitura construiu um 3º corredor, que foi concluído na madrugada. O trecho de cerca de 300 metros serve para quem precisa sair da cidade. Na região central de Porto Alegre, aos poucos, o Guaíba vai baixando. Hoje de manhã, equipes retiraram a areia no portão 4, de acesso principal ao Cais Mauá, para fazer a abertura de uma comporta. A limpeza da área interna do mercado público também recomeçou essa manhã, depois de ter sido paralisada por conta das chuvas. Os serviços incluem remoção da lama e a desinfecção do local. Em uma segunda etapa, os comerciantes vão poder entrar e avaliar os prejuízos. No bairro Praia de Belas, perto do centro histórico da capital, a dona Sirlene voltou para casa depois de quase 30 dias fora. O alagamento atingiu o prédio onde ela mora. Eu já estou voltando para ver o que sobrou da minha casa. Mas eu estou viva. Tenho para onde voltar. Tá bom. Vontade de arrumar tudo. E dando graças a Deus que estou voltando. Loreci também voltou para casa, mas o momento que deveria ser de alívio se torna uma grande aflição. Ela não sabe por onde começar a limpeza. O prédio já está com energia elétrica, mas a moradora está com medo de ligar o disjuntor. O que restou é isso aí, é horrível. Uma dor no peito que a gente tem que se segurar, na verdade. Levantar a cabeça, agradecer a Deus que a gente está com vida e começar a seguir novamente. O bairro Praia de Belas ainda tem muitos pontos de alagamento. Por isso, centenas de moradores ainda não voltaram para casa. Quem volta, joga no lixo tudo que a enchente destruiu. Em alguns casos, era tudo que tinha. E além disso, partes de imóveis também foram destruídas. É o que a gente consegue ver neste prédio aqui atrás. As portas da garagem são de madeira. Algumas delas estão parcialmente destruídas, uma delas foi ao chão durante a enchente e ainda hoje, quase 30 dias depois do início dos alagamentos, a gente consegue ver uma lâmina d'água na garagem. Bem complicado, né? Porque a gente ficou pulando de local em local, também outros locais que eu estava também alagou, que é aqui na região do Menino Deus. Agora a gente baixando a água e com luz a gente pretende retornar. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, os bombeiros ainda buscam por 4 desaparecidos. O terreno instável e os locais ainda inacessíveis dificultam muito o trabalho. A Ana Júlia Griguol acompanhou uma operação de busca hoje na comunidade de Imaculada, uma das mais atingidas no interior de Bento Gonçalves, e ela conta pra gente como foi. Eu fui acompanhada dos bombeiros e nós fomos até esse local onde 3 óbitos foram registrados por conta dos deslizamentos. A equipe que eu acompanhei conseguiu chegar até esse ponto. A gente tem imagens aí para mostrar, onde tem máquinas trabalhando e os bombeiros do Rio Grande do Sul e de Roraima concentram as buscas. 3 dos 4 desaparecidos de Bento Gonçalves podem estar nessa região e ao todo aqui no Rio Grande do Sul são 53 pessoas desaparecidas. Aqui na Serra são 5, 4
em Bento Gonçalves e uma em Caxias do Sul. Nós também tentamos chegar no salão da igreja dessa comunidade imaculada, mas a gente não conseguiu pela quantidade de barreiras que tem pelas estradas. E essa é uma situação que a gente vê em grande parte do interior aqui do município de Bento Gonçalves. Segundo o Núcleo de Riscos Geológicos, Bento Gonçalves tem cerca de 150 deslizamentos de terra e 84 bloqueios em estradas. Esse número de 150, por exemplo, é baseado em saídas de campo e imagens de satélite. Mas ele pode aumentar porque é possível, né? Não é possível chegar em todas as localidades. Em alguns pontos, eles são totalmente inacessíveis. Em São Paulo, uma ponte muito usada por moradores de Guarulhos e principalmente por funcionários do aeroporto de Cumbica cedeu com a chuva dos últimos dias. O local precisou ser interditado, o que complicou a vida de quem circula por aquela região. Faixas de isolamento e pedras para todo lado. Foi assim que o seu José, que voltava hoje para o trabalho no aeroporto, depois de uma licença médica, encontrou o caminho por onde ele passava todos os dias. Eu estranhei que teve o ponto vazio, né? E esse horário aqui é bastante funcionário entrando, né? Eu não estava sabendo de nada. Falaram que foi ontem, né? O ocorrido. Me pegou de surpresa. E agora, para chegar lá no aeroporto, né? Que o senhor trabalha na região ali, como vai fazer? Agora eu vou ter que voltar, dar a volta pelo trem. Eu vou ter que voltar lá no terminal São João, atravessar pelo trem e pegar o translado para descer do lado de cá. Ele e muitos dos que trabalham no aeroporto vão ter que dar uma volta grande e tentar chegar no horário. O Kleber que o diga. Você faria esse caminho em quanto tempo? Daqui para ali? Se a ponte estivesse funcionando? 10 minutos no máximo, que eu ia de a pé. Eu trabalho no Terminal 2. E agora serão quantos minutos agora? Uns 30 por aí, ou mais. Dependendo da situação que tiver aqui, ó, a gente está meio enrolado. Agora, com a interdição, essa é a volta que o pedestre vai ter que dar. O que era um trecho de 700 metros, marcado em verde, até o Terminal 3, virou 5 quilômetros. Esse trajeto em vermelho. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, o acesso mais fácil é pelo Terminal Taboão. Mas a história dessa ponte já vem há muito tempo. Em 2010, ela ficou restrita somente à passagem de funcionários e a veículos de emergência, que era justamente esse trecho que vocês estão vendo agora. Em 2013, a passagem para carros ficou definitivamente fechada, após uma decisão da Polícia Rodoviária Federal e da Câmara dos Vereadores. E somente a passagem de pedestres ficou liberada. Mas isso somente até ontem. A ponte sobre o rio Baquirivu-Guaçu veio abaixo de vez depois da chuva que começou no fim da semana. Imagens feitas por moradores mostram a força da água batendo na estrutura. Além da água, a gente vê muito lixo vindo junto. Hoje cedo, uma escavadeira fazia a limpeza no rio. Os postes com semáforos também caíram. De acordo com quem mora por aqui, a ponte já dava sinais que não estava firme. A ponte já estava cedendo, a gente conseguiu passar, mas na volta já estava interditado e não dá para passar mais. A Prefeitura de Guarulhos informou que essa ponte seria desmontada em 30 dias por causa das obras de macrodrenagem previstas para aquele local e que uma passarela provisória seria instalada ali. Com essa nova situação, segundo a Prefeitura, a Secretaria de Obras vai tentar adiantar a construção dessa passarela. Em Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, uma criança levou um choque na calçada por causa de um fio solto na rua. A concessionária de energia diz que o fio era de uma empresa de internet. A criança foi levada para o hospital e não corre risco de vida. A menina de 8 anos de idade estava passando pela calçada e acabou pisando em fios soltos no Parque Amazonas, aqui em Imperatriz. Ela foi levada para o hospital com os pés e mãos paralisados. No vídeo que circula pela internet, ela chorava muito e muitas pessoas estavam em volta, mostrando essa situação de fios soltos que é até comum aqui na cidade. Foi feita uma investigação no local e a Companhia de Energia Elétrica e a Prefeitura de Imperatriz identificaram que a situação trata-se de fios de uma empresa de internet e essa empresa será notificada para resolver o problema. A criança já pegou alta do hospital e felizmente está bem e em casa. Rosane Dourado para o Brasil TV.
A polícia do Pará entrou na investigação da tentativa de assalto a um banco em Maracassumé, na região noroeste do Maranhão. A gente falou desse caso aqui ontem. Os criminosos amarraram explosivos no corpo do gerente e fizeram a família dele de refém. Até agora, ninguém foi preso. As buscas pelo bando contam com policiais de várias regiões do Maranhão, com o apoio do Centro Tático Aéreo e também da Polícia do Estado do Pará. Isso porque a cidade de Maracassumé fica a 54 quilômetros da divisa entre o Maranhão e o Pará. Esse bando ontem tentou assaltar a agência do Bradesco de Maracassumé. Primeiro, na noite do domingo, eles invadiram a casa do gerente e fizeram o gerente e a família dele reféns. Na casa estavam, além do gerente, a esposa e as 2 filhas dele. Quando perceberam que não conseguiriam abrir o cofre, os bandidos foram embora da cidade, levando a família do gerente. Ele ficou dentro do prédio com os supostos explosivos amarrados ao corpo. Ontem, por volta das 3 horas da tarde, uma equipe do Serviço Antibomba da Secretaria de Segurança Pública chegou à cidade de helicóptero para desarmar os supostos explosivos. Mas foi constatado que tudo era falso. Foi apenas um material que os bandidos usaram para aterrorizar o gerente e obrigá-lo a ir até a agência. Hoje a agência funcionou normalmente, mas o gerente recebeu folga por causa desse dia turbulento e traumático que ele teve ontem junto com toda a família. Agora a polícia faz uma varredura em toda aquela região, porque há a possibilidade de os bandidos terem ido para qualquer lado, para o Pará e também aqui para o centro do estado do Maranhão. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. A Delegacia de Roubos e Furtos do Rio fez uma ação contra suspeitos de desviar cabos de cobre de uma empresa de telefonia. Segundo a polícia, a quadrilha movimentou quase 30 milhões de reais em 1 ano e meio. Os mandados de busca foram cumpridos contra suspeitos de desviar cabos da empresa telefônica Oi. Durante a operação, 4 pessoas foram levadas para a delegacia. Os irmãos Caleb Neri e Celso Calel, Sidney Eduardo Ribeiro, sócio de um ferro velho, e Alessandra Martins, mulher de Celso Neri, apontado pela polícia como chefe do esquema. A polícia esteve na casa dele em Maricá. Como ninguém atendia, o portão foi arrombado. No local, os agentes encontraram uma pistola sem registro. Um carro importado foi apreendido. Celso não foi encontrado. Mas os agentes vasculharam tudo em busca de documentos e equipamentos eletrônicos. De acordo com as investigações, Eduardo Neri, filho de Celso, comandava o esquema junto com o pai. Os dois têm uma empresa de reciclagem. Segundo a polícia, funcionários e ex-funcionários de uma empresa, a Serede, prestadora de serviço para a Oi, desviavam o cobre e vendiam o material para a empresa de pai e filho. Depois, ainda de acordo com a polícia, os cabos eram revendidos para ferros velhos. Celso Neri e outra filha dele eram responsáveis por esse repasse. Os agentes descobriram que com esse esquema, em 1 ano e meio, a quadrilha conseguiu movimentar cerca de 30 milhões de reais com os desvios. Segundo as investigações, os ferros velhos de Sidney e Caleb também não tinham documentação para funcionar. No fim da manhã, o delegado deu voz de prisão a Celso por furto de energia elétrica no galpão e a Caleb por posse ilegal de munição. A polícia também achou munição no local onde Celso mora, no bairro Jardim Catarina. Os agentes também estiveram em ferros velhos e galpões de reciclagem no Jardim Catarina, em São Gonçalo, e no Largo da Batalha, em Niterói. A suspeita é que esses estabelecimentos recebiam cobre revendido. Nos locais, 2 carros foram apreendidos. Os investigadores foram a esse galpão em Nilópolis. Os policiais tinham informações que cabos desviados da empresa de telefonia estavam sendo levados para lá. Esse galpão já foi alvo de uma operação da polícia no ano passado. Um rastreador instalado numa placa de cobre furtada da Supervia indicou que o material tinha sido levado para lá. Na época, a placa não tinha sido encontrada. O desvio de cobre da Oi foi descoberto no ano passado, depois que 3 homens foram presos com uma grande quantidade de cabos. Na ação de hoje, 5 toneladas de cobre foram apreendidas. As pessoas que foram conduzidas foram em decorrência da apreensão de grande quantidade de cobre sem procedência, telefones celulares e documentos, para que seja formalizada toda essa apreensão. A polícia não divulgou o que os presos falaram em depoimento. Nós pedimos um posicionamento para a empresa Oi e a gente está aguardando o retorno. E também tentamos contato com a empresa Serede, citada nas investigações e na reportagem.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou hoje as diretrizes para o uso de câmeras corporais pelos órgãos de segurança de todo o país. Quem traz os detalhes desse anúncio é o Rodrigo Serpa. O governo federal pretende padronizar em todo o país o uso das câmeras corporais. O objetivo, segundo o Ministério da Justiça, é garantir a eficácia profissional dos integrantes das forças de segurança pública, o respeito aos direitos e garantias fundamentais e também a privacidade e integridade dos policiais e da população em geral. Esse documento, divulgado hoje, contém diretrizes para o uso das câmeras que devem obrigatoriamente estar ligadas nessas circunstâncias definidas no documento. Por exemplo, no atendimento de ocorrências, nas atividades com atuação ostensiva, na identificação e checagem de bens durante buscas pessoais em veículos ou também em domicílios, durante rotinas carcerárias, na intervenção em presídios, nos sinistros de trânsito, entre outras situações. Essas normas, divulgadas hoje, também admitem 3 modalidades para o uso das câmeras: por acionamento automático, por acionamento remoto e por acionamento pelos próprios integrantes das forças de segurança para preservar a sua intimidade ou privacidade durante as pausas ou intervalos de trabalhos. No entanto, a norma define que deve ser adotado preferencialmente o acionamento automático, que é quando a gravação começa a partir do momento que o policial retira a câmera da base, todo o turno de trabalho dele é gravado e a gravação termina quando ele devolve ali o equipamento. Depois de meses e meses de estudos científicos, de análise de dados, de audiências públicas com a sociedade civil, de encontros com especialistas e também depois de ouvirmos as diversas corporações policiais, sejam elas federais e estaduais, nós chegamos, então, a um conjunto de normas que estabelecem diretrizes para todo o país no que diz respeito ao uso, ao emprego das câmeras corporais. Nós entendemos que num assunto tão controvertido, que desperta tantas dúvidas, era importante e é importante que nós estabelecêssemos diretrizes únicas para todo o país. A seguir, tem de tudo um pouco nos achados e perdidos do metrô de Brasília, hein? Tem chave, documento e até micro-ondas. Que isso? É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando da Cinemateca Brasileira, que recuperou cerca de 1.700 filmes de 1900 e 1950. E tudo vai estar disponível para a gente assistir a qualquer hora e de graça, hein? Os longas, curtas e documentários recontam um pedaço de nós, da nossa história e dos costumes de várias regiões do país. Quantas cenas cabem na memória? Lembra daquele filme, do cartaz no cinema? Da atriz que protagonizou um clássico? Essas películas são verdadeiras cápsulas do tempo. Na Cinemateca Brasileira, a memória é viva e preserva o que passou pela nossa história. Depois de 2 anos de trabalho, o projeto Viva Cinemateca recuperou, catalogou e digitalizou quase 1.900 filmes da coleção de nitrato de celulose. E agora, a partir de hoje, alguns títulos já estão disponíveis online e de graça. Tem tudo, tem longa-metragem, tem média-metragem, tem curta, tem filme publicitário, tem filme doméstico, tem tudo. Tem filme preto e branco, tem filme colorido, mas tem muita coisa. É um acervo bem plural, tem coisas muito bonitas. O documentário mais antigo do acervo foi filmado em 1909, Festa da Igreja em Santa Maria. Outro título restaurado foi o Apuros de Genésio, uma comédia de 1940, registro valioso autorreferencial de Genésio Arruda, astro do primeiro filme sonoro brasileiro de longa-metragem. Os filmes feitos à base de nitrato de celulose são frágeis e exigem cuidados especiais.
tem maneiras da gente cuidar para que esse material não entre em autocombustão, né? O mais importante de tudo é que esses materiais respirem. Então, eles têm que anualmente ter uma análise desses materiais, onde a gente vai tirar eles do acervo, deixar eles respirarem, para os gases saírem, e a gente vai verificar o nível de deterioração. Então, a gente tem que deixar os que estão em pior estado separados e ter esse cuidado de estar sempre arejando ele todo ano e olhando. O arquivo da Cinemateca Brasileira já sofreu 5 incêndios. O mais recente foi em 2021. Materiais como roteiros, arquivos em papel, cópias de filmes e equipamentos antigos foram perdidos. No mesmo ano, o governo federal transferiu a gestão do arquivo para a Sociedade Amigos da Cinemateca, que agora é responsável pelo maior acervo de filmes da América do Sul. Todo o trabalho de restauro foi registrado num livro. Então, o livro conta um pouco essa trajetória, que é uma trajetória que aconteceu dentro da instituição. Então, é muito especial poder colocar isso no livro e poder disponibilizar para o público, né? Agora vamos para Brasília. Na correria do dia a dia, algumas pessoas que usam o metrô na capital federal acabam esquecendo objetos pessoais dentro dos trens. Mas olha só, gente, tem de tudo. Tem chave, roupa, até bicicleta. Esse monte de chaves está no metrô, no Achados e Perdidos. E essa é apenas uma das caixas contendo o que foi recolhido no ano passado. E esse é um pedacinho do material do ano passado que não foi devolvido. É muita chave. Tem essa caixa cheia, tem mais 2 lá atrás no arquivo. E olha que interessante que eu encontrei aqui, ó. Somente de chave de carro, são várias. Ó, várias chaves de carro. Controle de carro também eu separei aqui, ó. Muitos controles de carro e algumas chaves têm uma identificação, mas que não ajuda os funcionários do metrô, mas pode ajudar você que perdeu. Chave é o objeto que mais aparece no Achados e Perdidos. 2 chaves por dia, no mínimo. As chaves antigas vão para o depósito e depois serão doadas para artistas plásticos. Tem chave de todos os lugares, se você pensar em imaginar, todos. Entendeu? De modo de carro, vem um monte. De casa de residência, de escritório, de armário, de armários, então, de departamento, tem um monte. Opa, chegou alguém procurando um óculos. Perdeu ontem. E eu perdi quando eu estava indo para aula. Eu deixei ele num lugar diferente que eu normalmente deixo. E aí, quando eu cheguei no ônibus, eu percebi que eu estava sem ele. Se foi encontrado, infelizmente ainda não chegou por malote na estação Galeria. Talvez eu tenha deixado cair na rodoviária, então pode ser que não esteja aqui. Então, é uma tentativa. Vamos agora para o segundo item mais achado no metrô. Tem gente sem beber água, porque a garrafinha ficou para trás. Se reconhecer a sua, pode buscar todas as cores, todos os tamanhos. No caso do guarda-chuva, se o dono não aparecer, o guarda-chuva segue para um outro projeto do metrô, guarda-chuvas compartilhados. Eles ficam na estação, aí o passageiro usa e na volta do trabalho devolve. Pensa que acabou? Nada. Vamos agora conhecer o depósito de objetos perdidos pelos passageiros e encontrados pelo metrô. Tem bicicleta, cadeira de rodas, carrinho de bebê, mais bicicleta, livros aos montes, caixas já separadas para doação, skate, capacetes, uma mala grande de viagem, mochilas, muitas mochilas mesmo, casacos, bolas, boneca, uma vasilha gigante, muletas, um micro-ondas, um aparelho de som e um violão. De janeiro a abril deste ano, foram encontrados 3.001 objetos, 523 devolvidos. São quase 10 mil objetos perdidos por ano. Em 2023, foram encontrados 8.999 e 1.777 devolvidos. Em 2022, 8.151 objetos esquecidos no metrô e 1.522 foram devolvidos. Como funciona? Quem achar um objeto deve entregá-lo a um servidor em qualquer estação do metrô DF. O funcionário preenche um formulário com os dados e a descrição do material, local, data e quem o recebeu.
O objeto é encaminhado via malote à estação Galeria, pertinho da rodoviária. Quem perdeu o objeto pode procurar imediatamente um funcionário da estação. Se não tiver lá, basta procurar no Achados e Perdidos da estação Galeria. E a gente encerra agora o Brasil TV de hoje com umas imagens lindas de um flagrante feito hoje cedo no Rio de Janeiro. Gente, olha isso. Foi lá na praia de Itaipu, na região oceânica de Niterói. 3 baleias jubarte, elas estavam nadando ali junto a um grupo de remadores. As imagens foram enviadas pelo Marco Terra Nova e foram feitas por 2 amigos dele que estavam remando ali na hora. A Thaísa Pita e o Renan Galhano. Um espetáculo. Inclusive, essa época do ano é a época em que as jubartes realmente passam pelo litoral do Rio de Janeiro, porque elas estão indo lá para Abrolhos. É época de reprodução. Coisa linda. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, daqui a pouco, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.